Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede, por estarmos recebendo dEle esta manhã ensolarada, para juntos nos colocarmos diante da palavra do Senhor. Quero crer que todos os irmãos estão bem e vamos continuar orando para que Deus continue guardando o seu povo. É uma alegria poder, neste momento, juntos nos colocarmos diante da palavra do Senhor. Nós estamos estudando aí neste novo trimestre, usando aí a revista que foi do trimestre passado dos jovens, e já passamos por 3 lições, A primeira lição aí, o livro de Josué, Tempos de Conquista. Na segunda lição, o chamado de um líder. A lição de domingo passado, preparativos para a conquista. E nesta oportunidade, nós estaremos na lição de número 4, vencendo os obstáculos. A nossa lição de hoje, que tem como texto áureo, a seguinte passagem, em Josué 4:24, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Josué capítulo 4, versículo 24. A síntese nos diz: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. A proposta para esta lição, os objetivos, é apresentar os detalhes gloriosos que envolveram a travessia do Jordão. Também mostrar como Deus promoveu a separação de um obstáculo, ou digo, a superação de um obstáculo natural aparentemente intransponível, e também compreender a necessidade de celebração das bênçãos recebidas por intermédio do levantamento de memoriais. Nós temos aí o nosso texto em classe, que se encontra no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5 a 6, e também versículo 14 ao 17. E é bom também lembrar que na lição, em sua totalidade, envolve também o capítulo 4, alguns versículos. Pois quando vamos falar do memorial, já se encontra no capítulo 4, versículo 2 a 5. Temos o versículo 1, temos o versículo 2 a 5, do capítulo 4, versículo 6 a 7. Então, este acontecimento, ele envolve esses 2 capítulos. O capítulo 3 de Josué e o capítulo 4, que dá a narrativa aí de uma forma completa da travessia do Jordão e também do erigir dos memoriais, ok? E eu gostaria já de início, e eu quero pedir da parte de Deus um milagre, que consiga transmitir o que Deus pôs no meu coração dentro da lição, de uma forma rápida, pois as outras lives que eu fiz, em 2 prometi, mas não consegui, acabei excedendo no horário também. Mas para
melhor compreensão e apreensão dos irmãos, quero ser, pelo menos pretendo ser breve, e peço a Deus que me ajude nisso também. Nós estamos aqui neste início, né? Nós temos aí, estou gravando essa aula neste horário aqui, que a claridade até me ajuda, que a minha vista também já está um pouquinho meia surrada. Nós estamos aí em 11h37, né, da manhã, 11h37. A leitura em classe, como já vos disse, capítulo 3, versículos 5 a 6, e aí versículo 14 a 17, que diz: E ordenou ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar, e seguia. Haja, contudo, distanciamento entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, que esse 2.000 côvados é equivalente a 900 metros. Então, na nossa linguagem, é quase 1 quilômetro de distância, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós, ou maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Versículo 14 agora. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, para quem não sabe, é o mar morto. Faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Então, esta é a leitura em classe que nós temos. Voltando a lembrar que a lição envolve o capítulo 3 e o capítulo 4. Embora aqui no nosso texto em classe não tem nenhum versículo do capítulo 4, no entanto, nós sabemos que a lição envolve os dois capítulos. Tanto é que o nosso textual está situado no capítulo 4, versículo 24. Muito bem. A introdução da nossa lição, ela faz uma recordação da lição anterior, quando diz assim: o povo de Deus tinha se preparado para a entrada em Canaã. E os espias que foram enviados a Jericó voltaram sãos e salvos. Todos estavam animados, pois Israel entraria finalmente na terra prometida. Porém, antes precisavam atravessar o rio Jordão, algo que era impossível aos olhos humanos. Tal fato nos mostra que, na rota da vitória do povo de Deus,
surge muitas vezes oposição humana, ataques de ordem espiritual, dificuldades financeiras e sociais, dentre outras. Também há obstáculos naturais, não criados pelos homens ou pelo inimigo, mas permitidos por Deus, os quais podem interromper abruptamente a caminhada rumo ao ideal almejado. Esses últimos, ou seja, os obstáculos naturais, talvez sejam os entraves mais perigosos, pois podem ser interpretados como Deus está dizendo não. Então ele pontua aqui nessa introdução, é algo muito importante, porque muitas das vezes os obstáculos naturais, eles têm a facilidade de capturar nossa mente para dar um veredito que, por ter aquele obstáculo, não é algo que Deus queira que a gente atravesse, né? Supere ele. Então ele tem facilidade porque ele não nos tira da zona de conforto, né? É mais fácil simplesmente admitir que, não, Deus não está no negócio, do que falar, não, o obstáculo está aí, mas isso aí é um teste de Deus para nós. Se vamos usar a fé e a obediência ou não, né? E ele segue aqui nessa introdução, é preciso ter discernimento. Então, aí ele já pontua aqui, muito importante esse detalhe, o discernimento para a superação dos obstáculos naturais é imprescindível, porque se não tivermos o discernimento, iremos admitir o que ele disse anteriormente, né? Procederemos, não, isso não vem de Deus. Mas o discernimento vai colocar a gente na posição correta e que Deus espera de cada um de nós no momento da dificuldade. E ele ainda diz, é preciso ter discernimento, né? Voltando aqui a essa parte, para transpondo as barreiras, seguir em frente e alcançar tudo o que o Senhor prometeu. Há uma frase que sintetiza o segredo para o alcance dos objetivos. É uma frase muito bonita que diz, né? As águas dos rios alcançam seus objetivos porque aprenderam a contornar os obstáculos, né? A exemplo de entraves naturais que nós podemos citar aqui, porque conhecemos o irmão, né, está vivo ainda hoje, o pastor José Satírio dos Santos, um missionário, né, pastor e missionário, que para chegar até o destino em que iria realizar, e está realizando a sua missão, houve muitos entraves naturais que chegaram a golpear o seu coração e ele pensar que está só. Mas, finalmente, Jesus apareceu a ele numa noite e falou para ele que ele não estava só. E deu a ele discernimento para superar obstáculos, não só na sua chegada, ou para a sua ida, como na sua chegada e também para outros países que ele está sendo usado por Deus para alcançar. Amém? Então, essa introdução muito boa. E como foi dito no princípio, o propósito da lição é trazer para nós aí, atravessando o Jordão. É bom lembrar para os irmãos que estas passagens aqui no Antigo Testamento, elas têm como um pano de fundo aí, um tanto histórico, mas com propósitos espirituais, pois nós lidamos com muitos tipos e antitipos que se encontram no Antigo Testamento, que trazia consigo um apontar para uma realidade futura, e que para nós hoje esta realidade em parte já se tornou evidente, né? Já está cumprida.
e outras estão por vir. E podemos até dizer que algumas estão se cumprindo e outras estão para se cumprir, para vir à luz como realidades. Por isso, eu até trouxe aqui, eu tenho um livrinho antigo que o pastor Humberto me deu, Jornada no Deserto. Ele é antigo, se os irmãos quiserem encontrar, terão que pesquisar bastante, porque eu acredito que faz muito tempo que fizeram este livro. E ele é da imprensa batista regular, né? E até para encontrar, não sei se existe ainda, mas muito bom. E ele traz aqui no seu comentário de início algo interessante que eu acredito que vai ser de grande ajuda para a nossa continuidade aí nas lições que se seguem. Despertar a nossa preocupação em perceber que em cada passagem do livro de Josué, como também de todo o Antigo Testamento, tem a maneira de Deus se revelar pelos meios que ele quis para aquela dispensação. E aí ele traz aqui algo nesse sentido para que a gente considere a Bíblia como um todo e dentro de cada categoria da sua própria dispensação. Aí ele diz o seguinte: o Velho Testamento pode muito bem ser chamado de jardim da infância da Bíblia. Doutrinas complexas, verdades abstratas e conceitos metafísicos envolvidos na história da redenção, conforme apresentado no Novo Testamento, são analisados no Velho Testamento e decompostos em partes. Alguém já disse que o estudo dos tipos é um estudo de Cristo em partes. O Pentateuco, particularmente, está cheio de quadros, figuras e símbolos. A tipologia é uma ciência em si mesma. Aí ele diz mais: um tipo em seu uso bíblico é uma pessoa, ou seja, pode ser uma pessoa que é um tipo, uma coisa, um acontecimento, como no caso aqui da travessia do Jordão, ou uma instituição no Velho Testamento, que prenuncia e antecipa uma revelação mais completa da verdade que aparece mais tarde no Novo Testamento. Com muita frequência, a verdade dramatizada na tipologia, ou seja, nas figuras, é obscura e abafada, até que a substância que ela prefigura seja revelada na história divina. Então, o drama da redenção, ele vai se descortinando paulatinamente. E neste processo, Deus se utiliza de muitos recursos e figuras, de monumentos, de pessoas, de lugares, de nomes. Então, tudo apontando para uma realidade maior. E nós, que somos do Novo Testamento, sabemos que a Bíblia, o ponto central dela e a chave hermenêutica dela se chama, ou não é um termo teológico, é uma pessoa, Jesus Cristo, ok? Então, isso que ele diz aqui é de grande importância para nós, para a nossa visão estar, ao estudar esta lição, e com todas as suas lições, desse trimestre, nós termos este olhar atento
para perceber que além do acontecimento, ou do monumento, ou da pessoa, ou do animal, ou do nome, Deus tem um objetivo maior para que a nossa mente seja capturada pela revelação maior que é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Nesta lição, nós vamos perceber que dentro da linguagem dos tipos do Antigo Testamento, o que está envolvido aqui neste acontecimento na narrativa bíblica da travessia do Jordão, tem vários tipos de Cristo aqui inserido. E nós precisamos ter a nossa atenção voltada a isso. Porque, embora o título da lição transpondo aí o vencendo os obstáculos, nós sabemos que na vida cristã, nenhum obstáculo pode ser vencido a não ser pela nossa permanência em Cristo Jesus. Ok? Quer seja ele de ordem física, emocional, espiritual, tudo depende da nossa permanência, o nosso olhar fixo em Jesus Cristo. Ok? Então eu julguei de grande importância isso aqui, trazer para os irmãos. Até ele faz aqui um complemento, e se os irmãos me permitem, rapidamente ainda, quero pontuar um outro aspecto que ele trouxe. Ele diz assim: um tipo sem o seu antitipo é obscuro. O antitipo sem o seu tipo é difícil de ser entendido. No Velho Testamento está contido o Novo Testamento. No Novo Testamento está explicado o Velho Testamento. Cristo é a chave de ambos, o Velho e o Novo. No Velho temos o retrato, no Novo temos a pessoa. Ok? Então fica aí esse detalhe que ele traz para nós. Depois ainda nós estaremos lendo alguma coisinha a mais deste livro, né? Se Deus assim o permitir. Muito bom. Atravessando o Jordão. Então, nesse primeiro tópico, nós temos aí 3 divisões, né? Que é o dia marcado para o povo de Deus, marcante para o povo de Deus. A arca do concerto aponta o caminho a seguir. É a providência mais importante para a conquista da terra prometida. Tá certo? Nesse primeiro tópico, nós temos aí, no primeiro ponto, ou subtópico, o povo, um dia marcante para o povo. O dia 10 de Abib era o dia magnífico para os israelitas, pois foi nesse dia que Deus anunciou que seriam comemorada a Páscoa. É bom lembrar que em Êxodo 12, Deus institui a Páscoa e dá mandamento para que eles tivessem esse dia em seu calendário como o primeiro dia do ano deles, como o primeiro dia daquela época para frente, né? Lá no capítulo 12, nós podemos ler rapidamente, né, o versículo do 1 até o 4. Capítulo 12. Que diz assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa.
Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. E Deus ordenou que eles guardassem isso como um culto, que eles deveriam guardar este culto ao Senhor, tá certo? E de novo agora aqui em Josué se repete esta orientação, porque esse momento aqui é um momento de transição. Nós sabemos que esta orientação, primeiramente, foi dada àquela geração anterior de 600 mil homens a pé, contando esses 600 mil homens, eram aqueles que tinham de 20 anos para cima, que podia sair para a guerra. Mas nós sabemos que, dado a incredulidade daqueles, eles morreram no deserto, exceto Josué e Caleb, e os que tinham de 20 anos para baixo, que são, entre esses de 20 anos para baixo e os que nasceram no transcorrer do deserto, são uma nova geração. E aqui, de novo, se repete esta orientação. Por isso o comentarista traz isso para nós, que seria comemorado a Páscoa, o dia da saída, Êxodos, ou seja, lá no Êxodo, na saída foi também neste dia. Agora, no mesmo dia, 40 anos após o Êxodo, o Senhor promoveu a entrada Êxodos, que é um termo diferente um pouquinho, quase a mesma fonética, do povo em Canaã. Deus valoriza os detalhes. Toda a natureza, obra de suas mãos, é uma prova cabal desta verdade. Assim, em qualquer dia poderia ter havido êxodos e o êxodo, mas ele quis que esses fatos da libertação do povo e da entrada na terra prometida acontecessem na Páscoa, porque tal acontecimento apontava para o Calvário. Então veja aí na tipologia, né? Para o Calvário. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo durante a Páscoa, também, né, séculos depois, seria imolado. Outro detalhe interessante é que Deus criou as circunstâncias políticas do mundo. Então, assim como Deus preparou, determinou, orientou para que marcasse aquele dia, para que tivesse em alta conta na saída do Egito e também agora na entrada da Terra Prometida, agora como um tipo, isso em Cristo também, Deus preparou, a Bíblia fala que vindo a plenitude dos tempos, né? Em Gálatas 4:4, Deus enviou seu Filho, essa plenitude do tempo, que quando completou todos, não podemos dizer assim, os preparativos que Deus designou, planejou que acontecesse, ou que se fizesse, então ele enviou Jesus. Então nós vemos que nosso Deus é um Deus ordeiro. Nós não poderemos vencer os obstáculos se nós não formos pessoas que planejam, né, que se organizam. A gente terá dificuldade se tal coisa acontecer. Muito bem. Então, nós vemos aí que esse dia era um dia de marco, um dia como hoje nós temos, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Se tornou também um ponto de transição. A morte de Cristo se tornou um ponto, a cruz dele levantada se tornou um divisor de águas, podemos assim dizer, antes e depois. Tanto no sentido histórico, como no sentido espiritual, a cruz, né, a pessoa, a cruz de Cristo, a obra de Cristo, ela é um divisor de águas na vida
tanto da história como da história de uma pessoa ou de uma pessoa. Tá certo? Muito bem. O segundo ponto é: a arca do concerto aponta o caminho a seguir. E aqui nós vemos que na saída do povo e no seu peregrinado no deserto, a saída do povo do Egito, nós sabemos que Deus, no capítulo 11 de Êxodo, ele providenciou a nuvem, a coluna de nuvem de manhã, e alguns entendem que a mesma coluna à noite tinha a aparência de fogo, por isso que é coluna de nuvem e de fogo, para guiar o povo. E tinha também o anjo da sua presença, como a Bíblia nos mostra lá no texto, também em Isaías, o anjo da sua presença. Então, Deus tinha providenciado a coluna, vamos frisar como o comentarista frisou, a coluna de nuvem e a coluna de fogo para guiar o povo. Nesta ocasião, agora, nesta nova geração, Deus mudou o seu instrumento para guiar o povo. Por isso que a arca que é trazida para nós, a arca do concerto. E ele até diz, o comentarista diz: durante 40 anos Deus guiou seu povo por intermédio de uma nuvem, ou a coluna de fogo. Agora, porém, os hebreus seriam guiados pela arca do concerto, que era levada pelos sacerdotes levitas. Josué 3:3. Se os irmãos observarem, e eu marquei aqui porque me chamou a atenção, como Deus está mudando o instrumento para direcionar o povo. Veja como é importante dentro também da tipologia, porque no capítulo 3, do capítulo 3 ao capítulo 4, eu marquei aqui, vou contar com os irmãos e vou pontuar os versículos, quais são. No versículo 3 nós encontramos a menção da arca. Então os irmãos vão contando aí, uma vez. Uma no versículo 3, olha só, uma no versículo 3, uma no versículo 4, sem contar, se eu quisesse contar também o que é implícito, no próprio versículo 4, ela traz aí duas vezes ela. Haja contudo distância entre vós e ela. Essa ela aqui é a arca. Se quiséssemos contar também os implícitos, e no final do versículo quase aqui, ó, no meio do versículo, e não vos cheguem a ela, de novo. Então, poderia já ter 3 menções aqui, considerando as expressões implícitas da arca. Então, mas vamos contar de forma literal mesmo, que está explícito para nós. Primeira vez, a arca no versículo 3, no versículo 6, a arca, e também duas vezes, né? Então, versículo 6, a arca tem 2 vezes, então já vai para 3 aí. No versículo 8, nós encontramos de novo a arca do concerto, tá bom? Aí nós vamos para o versículo 11, nós encontramos de novo a arca do concerto. Nós vamos aí agora para o versículo 13, nós encontramos a arca do concerto. Nós vamos para o versículo 14, encontramos a arca do concerto. Versículo 15, 2 vezes, a arca do concerto, a arca do concerto. Versículo 17, arca do concerto. Aí acaba as menções da arca no capítulo 3. São 10 vezes no capítulo 3. Nós vamos para o capítulo 4, a gente encontra aí no versículo 5, a arca do concerto. Nós encontramos também ainda no capítulo 4, no versículo 9, arca do concerto. No versículo 10, arca do concerto. No versículo 11, arca do concerto, arca do Senhor. No versículo 16, arca do concerto. No versículo 18, arca do concerto.
Isso. Se eu não pulei uma aqui, nós temos aí 17 vezes. Se eu não me engano, eu pulei uma. Eu tinha contado 17 vezes a Arca do Concerto. Eu disse, é a Arca, isso é do versículo 4. É a Arca, Concerto, Arca do Concerto, Arca do Senhor. É isso mesmo. Arca, versículo 16, são 17 vezes a arca aparece nesses dois versículos. E na tipologia bíblica nós sabemos que a arca fala de Cristo. E é interessante que foi ordenado aos sacerdotes que eles levantassem a arca. E isso mostra para nós que para a superação dos obstáculos, para nós transpormos os obstáculos, nós precisamos erguer Cristo. Cristo tem que ser o centro das nossas vidas. Cristo tem que ser o árbitro das nossas vidas. Cristo tem que ser tudo. Ou seja, Ele é tudo. Nós devemos tê-lo como tudo em nossas vidas. De outra maneira, nós teremos muitas dificuldades e frustrações, porque sem mim, Jesus disse, nada podereis fazer. Então, nós vemos aí que por 17 vezes, entre o capítulo 3 e 4, a presença da arca aparece, e poderíamos colocar 19 com as duas citações implícitas, que está no versículo de número 4, que aparece duas vezes ela, ok? Então fica esse conhecimento para os irmãos. Ele diz, a arca do concerto que era levada pelos sacerdotes levitas, mas somente em 3 oportunidades, né? Ele fala 3 oportunidades, mas se nós recordarmos dos filhos de Eli, que morreram inclusive, levaram a arca até a batalha. Então há mais essas citações que poderíamos acrescentar aqui. E depois vai para casa, vai lá para os filisteus, depois volta, vai para Abinadab, Abinadab, depois vai para a casa de Obed-edom, e de lá Davi, a casa de Obed-edom é de quando Davi tenta tirar da casa de Abinadab e Uzá morre, aí vai para a casa de Obed-edom. Da casa de Obed-edom, que ficou 3 meses, é que vai para a tenda que Davi tinha preparado. E ainda da tenda, poderíamos colocar outra passagem, que é da tenda para o templo, tá bom? Que Salomão edificou. Muito bem. Outro aspecto interessante é que a arca sempre seguia no meio do acampamento. Então, a arca, no período da coluna de fogo, ou a nuvem, ela estava no meio do acampamento. Nesta passagem, ou neste acontecimento da travessia do Jordão, ela sai do meio e vai para diante do povo. E o texto é bem claro com que propósito ela foi para diante, porque nos diz aí o versículo 4, haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, já falamos que é 900 metros, quase 1 quilômetro, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho. Então a arca estava indo adiante para mostrar o caminho. E nós vemos na pessoa bendita de Jesus que ele disse, eu sou o caminho, ok? Haverá um caminho, o imundo não passará por ele. Há várias passagens no Antigo Testamento também apontando. Então este levantar da arca, esse reverenciar a arca,
é muito importante, trazendo para a realidade de que Cristo precisa estar em alta. Nós precisamos tê-lo como prioridade, ter ele como o centro de todas as coisas, porque ele de fato é, né? Ele é o eixo, como diz um certo irmão, um eixo pivotal, a partir de quem nós saímos e a quem convergimos. Quando temos esta consciência para, diante dos desafios, nos portarmos, nós vamos alcançar muitas vitórias para a glória de Deus. Muito bem, preciso correr aqui para fechar, ainda que eu não fale toda a lição, mas não quero exceder no tempo não, que já vai para mais de meia hora aí. Haja contudo distância entre vós e ela, e não vos achegueis a ela, para que saibais o caminho, só reforçando, pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes, ok? E é muito importante também nós notarmos dentro da tipologia alguns comentários, até louvores, que aponta a passagem do Jordão para a morte, a nossa morte, né? E Canaã, os céus. Eu sei que é um terreno que temos que pisar com cuidado para não ferir a consciência de ninguém, mas só para observação. Os irmãos depois vão pesquisar e se certifique disso. Dentro da tipologia, nós vamos ver que a passagem do Jordão, olhando biblicamente com mais cuidado, tem dificuldade para se aceitar que é a morte física. Por quê? Porque nós vemos que o povo continua, né? E vai até a terra de Canaã. E falar que a terra de Canaã é os céus, a gente vai ter dificuldade também. Por quê? Não tem como a gente ser expulso dos céus. E nós sabemos que mais adiante o povo, alguns anos se passaram, e o povo desobedeceram a Deus e foram levados cativos, tanto para a Síria como para a Babilônia. Se é o céu, como a gente pode conciliar estas coisas? É que eles foram retirados de lá depois. Aí a gente tem dificuldades. Por isso, alguns entendem que estes acontecimentos têm mais a ver com a nossa posição em Cristo. E outros ainda entendem que o livro de Josué, nós podemos comparar ele, ou colocar ele como uma sombra do que é a carta aos Efésios. Por isso que ao estudar o livro de Josué e você olhar para a carta aos Efésios, até o próprio desenvolvimento da carta, do livro e da carta, há uma semelhança. Porque quando a gente olha para a obra da redenção, de Deus redimindo o seu povo, ele redime o povo do poder de Faraó, e no Mar Vermelho ele redime o povo do poder do mundo. Mas aqui é apropriado, dentro da tipologia, o aspecto da nossa posição em Cristo. Porque é aqui com levantada a arca que o povo de Israel entra na sua idade madura, porque agora a fé e a obediência, a arca, vamos pôr assim, a presença de Deus, a orientação de Deus, é acatada sem nenhuma resistência, sem nenhuma incredulidade, como foi da geração anterior. Por isso, é mais apropriado dizer que a travessia do Jordão é a demonstração, inclusive até as pedras que foram colocadas lá no Jordão, da nossa identificação com Cristo, é a nossa condição posicional, é quando o nosso ego é vencido,
É quando a nossa vontade é totalmente rendida e a arca, Cristo, assume o controle das nossas vidas, de maneira que agora nós não iremos mais viver pela nossa própria vista, pela nossa própria vontade, mas Cristo não só vai dar a direção a que nós vamos seguir, como também Ele é a nossa garantia, porque a arca parou no meio do Jordão. Então isso é muito importante nós levarmos em consideração, porque estudamos o Antigo Testamento, que é a sombra, mas no Novo está a realidade. E se nós não tivermos cuidado para fazer, para perceber a harmonia de ambos, nós teremos muita complicação, porque poderemos pregar heresia, como também cantar heresia. E nós sabemos que há muitas heresias cantadas e elas são mais perigosas do que as pregadas, embora ambas são ruins, porque as cantadas têm a facilidade de fixar na memória das pessoas. Tanto é que nós temos na própria Bíblia, o maior livro da Bíblia que é escrito é o livro dos Salmos, embora dividido em 5 partes, quem quiser dividir assim, mas como é entendido por nós e por muitos outros, é o maior livro, com 150 capítulos, ou salmos, entendeu? Porque há facilidade de memorização nos cânticos. Então nós precisamos ter um cuidado muito grande. Muito bem. A arca do concerto aponta o caminho a seguir. Então Jesus, que é a substância destes tipos, desta sombra, ele é o caminho e também aponta o caminho e é a garantia. Ele foi adiante de nós, ele é o pioneiro. Até aqui na sua obra, quando em algumas passagens no Novo Testamento, nos Evangelhos, vai mostrar Jesus tomando a dianteira dos discípulos e indo resolver situações, indo também, quando foram prender Jesus, ele se adiantou. Quando foi para orar na sua agonia antes um pouquinho, ele se adiantou um pouquinho a mais. Então nós vemos Jesus também nesse movimento, tal como a arca fez aqui. Ela foi adiante para mostrar o caminho e também para dar garantia, parando no meio dele e segurando aquelas águas mortais que se soltasse de lá, da onde Deus fez ela parar, mataria todo o povo. Mas Jesus, como a arca, é a garantia para cada um de nós, para que nós possamos transpor os obstáculos nesta nova dimensão espiritual, com a submissão irrestrita à arca do Senhor, a Cristo Jesus. Ok? Outro ponto do primeiro tópico é a providência mais importante para a conquista da promessa. Nesta nova interação, quando chega a maturidade cristã, como no caso do povo de Israel, a sua maturidade aqui nesta nova geração, que agora anda por fé e por obediência, a obediência da fé, ela demanda também de nós agora também um posicionamento de, aceitando as orientações, nos movermos, né? Então por isso foi pedido para que o povo se santificasse. Precisa haver separação. Ninguém irá sobrepujar ou transpor os obstáculos se não haver uma consagração a Deus. E essa consagração, nós vemos também que pela orientação para manter um distanciamento da arca, nós temos que ter muito cuidado no nosso relacionamento com Jesus, porque é enfatizado muito o Jesus histórico. Os liberais fazem isso com muita abundância. E nesse enfatizar demais o Jesus histórico, embora isso é necessário também falar do Jesus histórico, mas colocar como parte principal, faz com que muitos crentes ignorem o fato de que nós precisamos manter uma certa distância de Jesus, no sentido de que a reverência a Ele é imprescindível.
E nós não podemos simplesmente olhar para Jesus como nosso amigão, em que a gente pode chamar de você, que a gente vê muitas canções que chamam de você, não tem nada a ver, e nesse não tem nada a ver. As pessoas perdem aquele sentido de que ele é o Senhor. Sabe quem fez pela primeira vez isso? Tentar esvaziar o senhorio de Deus? Foi Satanás, irmãos. Você pode ver que lá no livro do Gênesis, várias vezes até chegar à tentação, a expressão em que está o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus. E até depois, quando Deus trata do homem, continua o Senhor Deus, mas Satanás, quando vai se dirigir a Deus, ele esvazia. É assim que Deus disse? Ele não disse, é assim que o Senhor Deus diz? Então há um perigo muito grande de nós confundirmos relacionamento sadio com Deus com a liberdade, assim, libertinagem, de nos aproximarmos dele irreverentemente. E aí, quando isso acontece nesse ponto, o deixar de se separar de muitas coisas, daquilo que Deus orienta biblicamente para nos separarmos, começa a ser fragilizado. Mas a orientação foi para que se tivesse diante de se transposto o obstáculo, precisava se santificar. E não é diferente para nós também. Nós precisamos nos santificar, porque Pedro, já no Novo Testamento, vai dizer, sede santo porque eu sou santo. E ele diz isso pelo Espírito Santo. Amém? Muito bem, vamos para o tópico 2 e eu vou concluir nele. Tá? Dá só uma pincelada nos outros. As dificuldades no caminho da bênção. Então, outra coisa importante, canaãos, então como nós pincelamos pelo comentário do irmão, o pontuamento dele, não pode simplesmente a gente garantir que é o céu, mas é a nossa nova posição em lugares celestiais. E quando nós olhamos na carta aos Efésios, lugares celestiais não tem só a igreja assentada com Cristo. Tem os dominadores das trevas. Aqueles que tentam nos tirar do nosso posicionamento em Cristo. Por isso que a travessia do Jordão é em direção à terra de Canaã, que já é nossa em Cristo, posicionalmente, mas também um lugar de conquista. Então não pode ser o céu, porque também depois o povo foi tirado de lá, pela desobediência. E nós não seremos tirados dos céus, depois que estivermos nele. Ok? Como foi o povo lá para a Síria e Babilônia. Então, o nosso novo posicionamento em Cristo é que está mais coerente com a terra de Canaã. E nessa terra, que já é nossa em Cristo, estão as riquezas de Deus que Ele preparou. E nós sabemos que todo o tesouro da sabedoria, todas as riquezas de Deus estão em Cristo. E nós só podemos nos apropriar destas riquezas através de lutas. Por isso que Jesus também vai dizer que, a Bíblia também vai dizer, agora não me lembro se foi um apóstolo ou foi o próprio Jesus, que os céus é tomado à força, ou foi o João Batista, se eu não me engano. É tomado à forças. No sentido de que, para se apropriar das riquezas em Cristo, dos benefícios de Cristo, há uma luta constante. Por isso, há essa necessidade de a separação, de reverência, para nós transpondo o Jordão, que estava lá como uma prova, os obstáculos, que ali era um obstáculo natural, no sentido do texto narrado, nós possamos também chegar. Eu sei que o comentarista aqui direcionou mais no sentido material, das conquistas, né? Dentro de obstáculos do dia a dia, mas aqui eu quero pontuar, como apontar para a realidade em Cristo, sentidos espirituais, as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Até o próprio Pedro, na sua segunda carta, ele fala algo interessante que nos lembra estas conquistas aqui, porque o texto diz assim, no capítulo 1, versículo 3, visto como no seu divino poder nos deu
tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que vos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aí ele diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. O povo que estava lá para atravessar o Jordão já tinha sido redimido do poder de Satanás, da escravidão do pecado, e já tinha passado também o Mar Vermelho, fazendo aquela separação de mundo. Saíram do mundo, o Egito. Então eles já são povo de Deus. Por isso que aqui é mais uma transição, é um estágio maior do relacionamento do povo com Deus, ok? E nesse novo relacionamento precisa um posicionamento firme com base na obediência e fé na pessoa bendita de Jesus, né? Para se apropriar das bênçãos. Então tem as bênçãos em tempos da ceifa, né? Tem a bênção da fartura, tem o milagre da travessia do Jordão, né? E no terceiro tópico, nós temos aí o memorial, né, que foi levantado tanto no meio do Jordão, como fora do Jordão. Esse memorial, Deus sempre trabalhou com memoriais para que o povo fosse lembrado, e até para servir de um meio pedagógico para a instrução dos seus filhos, como o texto mesmo apresenta. Então, é vontade de Deus que nós sempre tenhamos em mente aquilo que Deus fez e contemos para outras pessoas. E até nos cultos, como o comentarista fala aqui, os cultos de ações de graça, os testemunhos, é muito importante, né? E principalmente por se tratar de um tipo de Cristo, nós devemos nos lembrar sempre, como Paulo nos recomenda na carta aos Romanos, no capítulo 6, ele vai falar da nossa posição, como nós devemos considerar que nós estamos mortos com Cristo, que nós morremos com Cristo, a nossa identificação com Ele, assim como teve 12 pedras que foram tiradas do Jordão, levadas para fora dele, do outro lado já, ficaram 12 pedras no meio do Jordão também, mostrando que nós morremos com Cristo. Nós nos lembramos sempre disso. E toda conquista, todo transpor de obstáculo, nós devemos ter isso em mente, que foi por causa da obra de Cristo, foi por causa da arca que o povo pôde erigir aquele monumento. Eu até escrevi, pedi para minha esposa escrever uma frase aqui que me veio no coração, ó: qualquer memorial que não está submetido ao senhorio de Cristo é um mero exibicionismo e vanglória de homens orgulhosos, ok? Então, qualquer memorial que não está submetido ao senhorio de Cristo é um mero exibicionismo e vanglória de homens orgulhosos. Nós vemos lá no Oriente, na Europa, digo, quantos monumentos foram levantados, templos suntuosos, coisas de primeiro mundo, no entanto vazios. Se somarmos os milhões de dólares que foram gastos em todos eles, quantas almas não teriam sido alcançadas se investíssemos isso simplesmente, puramente na proclamação do Evangelho? Nós podemos dizer o mesmo também do nosso país, da igreja brasileira. Quantos milhões não têm sido de reais têm sido gastos em edificações de templos suntuosos simplesmente para vanglória ou perpetuar nome de pessoas? Qualquer memorial que não esteja submetido ao senhorio de Cristo é um mero exibicionismo
da vanglória de homens orgulhosos. E nós também devemos ter cuidado, porque podemos não erigir coisas grandes, mas podemos erigir coisas pequenas. E se não está submetida ao senhorio de Cristo, é vanglória também. E nós estamos portando como orgulhosos. Mas que Deus nos ajude, que nesta conquista, nesta lição, tem pontos aí abundantes para ser trabalhado, os irmãos possam crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pelo menos não deu 1 hora aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.